mais uma oportunidade para nós meditarmos na palavra de Deus. Creia, meu amado irmão, irmã, conforme a tua fé e a minha fé, Deus começar a esquadrinhar o nosso coração. Se for para a glória dele, ele vai operar. Porém, a nossa fé ela é aperfeiçoada quando nós damos legalidade para a vontade do Espírito Santo. E a vontade do Espírito Santo, esse tempo da graça que vivemos, é que nós começamos a entender a Escritura. É Ele que quer iluminar nossa mente. Jesus está sentado à direita do Pai, mas Ele também disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele iria e Ele vai se manifestar. Então creia que quem se faz presente é a presença de Deus, é a presença do Senhor Jesus, porque nós estamos reunidos no nome dEle. É por isso que não adianta se reunir em outro nome. Vai ter até ensinamento, mas não vai ser o ensinamento que glorifica a Deus. Por isso que nós devemos sempre convidar o Espírito Santo para ser conosco, porque os dias são maus, mas Deus é bom em todo tempo, quer seja no momento da fartura ou no momento da escassez. Por quê? Muitos buscam a Deus só no momento da escassez, mas Deus diz que Ele quer estar conosco todos os dias, amém? Então vamos orar a Deus para que Ele possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal, porque o campo que nós estamos adentrando, por permissão de Deus, é o campo do maligno, amém? Deus é dono do mundo, porém o mundo jaz no maligno, porque Deus permite, mas Ele não perdeu o controle de nada. E por que Ele não perdeu o controle de nada? Porque Ele disse: ide ao mundo e anuncie o Evangelho. Porque o Evangelho tem poder. Homens e mulheres que dependem da vontade de Deus começam a receber poder dos céus. Então, o que opera através de pecadores é o poder de Deus. Então, creia que o poder de Deus já se manifesta em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai Santo, estamos aqui, meu Pai querido, debaixo de uma obediência. E que obediência é essa, meu Pai querido? O ide ao mundo e anuncie o Evangelho. Então, Pai, esta obra é do Senhor. É a Tua palavra que tem o poder de frutificar no mundo que está morrendo, meu Pai querido. Porque olha quantas almas, meu Pai amado. Olha quantos homens e mulheres que correm dia e noite atrás do pão de dores. Porém, meu Pai querido, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor também é aquele que voltou para o céu. Mas o Senhor disse que é promessa do Pai que não nos deixaria órfãos e não nos deixou, porque o Espírito Santo está conosco todos os dias. Então, Espírito Santo, toma lugar mais uma vez neste local, neste ambiente, porque Deus deu a terra para o homem cuidar. Porém, olha o que o homem está fazendo com a terra, olha o que o homem está fazendo com a natureza, olha o que o homem está fazendo com o homem e a imagem e semelhança de Deus. É claro que é bem verdade, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, somos imagem e semelhança de Adão e Eva. Porém, Jesus Cristo, Ele veio para recuperar a nossa imagem. Então eu creio que a partir de cada momento que nós estamos nos reconciliando com Jesus, Ele começa a nos transformar em a imagem e semelhança de Deus, pelo poder dEle que habita no coração arrependido. Então cuida de nós e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido amado irmão e irmã, a vontade de Deus é que o Evangelho dele seja anunciado. Porém, o Evangelho de Deus, ele está a cada dia à porta do coração do homem e da mulher. Porque o Evangelho é anunciado à humanidade. Porque a humanidade
A única oportunidade de salvação é quando ela se rende à vontade de Deus. Os homens e as mulheres, quando se rendem à vontade do mundo, é essa a consequência que nós estamos vendo. Porém, meu irmão, mesmo Deus sabendo dessa situação, Ele enviou, sacrificou o Filho dele, para que todo aquele que cria no Filho não pereça. Então, se você está perecendo, é porque você ainda não permitiu o agir de Deus. Então é você que escolhe continuar perecendo e, o pior de tudo, sendo condenado, porque o mundo já está condenado, ou permitir que o Espírito de Deus comece a fazer com que o teu e o meu caráter comece a ser um caráter de vida, e vida em abundância. Porém, essa vida em abundância está guardada em Cristo Jesus. Você pode procurar no sistema religioso, mas Jesus, Ele não é religião, Ele é a salvação. É claro que devemos estar em um ajuntamento, como diz meu amado pastor, mas se o ajuntamento, meu irmão, não traz para você a graça em primeiro lugar, e a misericórdia, e o reino de Deus, que é a justiça, por que a graça? Porque ninguém vai entrar no céu pela justiça do homem. O reino dos céus é dado pela graça de Deus. Porém, enquanto estamos nessa terra, Deus, o Senhor Jesus, nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser desejado pelos homens e pelas mulheres. E se tem que buscar, se você está numa condição de preguiça, o reino dos céus não é para você. Por quê? O preguiçoso, ele não quer se movimentar. O preguiçoso, ele não quer ter o corpo sendo gasto para estar à porta da igreja, que é Cristo, batendo na porta. Jesus, socorre-me. Jesus, olha a minha vida como está. Jesus, tem misericórdia de mim. Não, o preguiçoso, ele quer que as coisas venham para ele de mão beijada. Ô Pedro, vamos ver. Vamos ficar aí para fazer uma junto. Ele quer que as pessoas Você vai pregar mais. passem a vida para ele. Alô, Pedro. O preguiçoso, ele quer que as pessoas tenham dó dele. Não, meu irmão. Não. Jesus disse, vai ter. A palavra de Deus nos diz, vai ter com a formiga. Então isso quer dizer que o reino dos céus, ele é para quem se esforça. Por quê? Jesus disse que o Pai dele trabalha o tempo todo. E que Jesus também trabalha. Então, ser servo de Jesus quer dizer que vai ter muito trabalho. Quer dizer que vai ter bastante trabalho. E por que Jesus tem bastante trabalho? E por que o Espírito Santo faz bastante trabalho? Porque os três é um só. E um não trabalha diferente do outro. Ele diz que ele está pairando constantemente, querendo entrar dentro do coração humano. Mas se o coração tiver duro, ele continua batendo a porta do coração. Quem é que vai abrir o coração? Amém. Aquele que dá ouvidos à voz de Deus. Aquele que começa a ter um comportamento, um compromisso com a vontade de Deus. Então, começar a fazer a parte do reino de Deus, primeiramente, vem como está. Mas a transformação tem que existir. Se não tiver a vida transformada, se não tiver a vida de compromisso com Deus, você não se esforça para trabalhar para os homens deste mundo? E por que o rei dos reis não quer trabalhar? Por que a pessoa, para trabalhar o salário de dores, que muitas vezes o patrão é um corrupto, ainda não foi que nem Zaqueu, não teve o encontro com Jesus ainda, e o patrão oprime a pessoa. Assim como nós temos nossos governantes, e
eles ainda, alguns, não tiveram encontro com Jesus, ele nos taxa de tanto imposto que a gente fica primeiro. E a gente contribui com os impostos. A gente paga em dias, porque nós não queremos ficar sem o direito de ir e vir. Nós queremos segurança, queremos policiais nas ruas, queremos pessoas sendo cada dia educadas, e nós investimos na obra do homem. E muitas vezes o retorno não vem. Muitas vezes falta soldados, muitas vezes falta professores, ou quando tem, eles trabalham insatisfeito. Porém, meu irmão, trabalhar para Deus não é em vão, porque a satisfação que Ele nos dá é que Ele está conosco, e isso já nos basta. Ver a presença de Deus em nós é mais do que suficiente. Por quê? Aqueles que têm a presença de Deus, eles têm paz. Quem tem a presença de Deus tem paz. Quem não tem a presença de Deus, infelizmente, vive em uma vida de aflições sem o refrigério de Jesus Cristo. Para nós já ir pensando em terminar a mensagem, escuta esse, meu amado irmão, irmã. Amém, bênção de Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se ouvir a palavra de Deus, Deus dá graça. Então tem hora que nós temos que ouvir e ficar calado. Ter o tempo de ouvir e deixar a palavra entrar. Porque se eu falo, eu não ouço. Se eu quero ser alimentado por Deus, eu tenho que ouvir. É Ele que vai trazer dentro de mim paz. Então tem o tempo de falar e tem o tempo de ouvir. O tempo de praticar é quando nós permitimos o Espírito Santo dentro de nós. Porque senão vai ouvir, e por não ouvir direito, e por não ouvir a palavra de Deus, não recebe a autoridade de Deus para glorificá-lo na terra. Então a palavra de Deus vem dizer para nós o seguinte: Lucas capítulo de número Lucas capítulo 24, no versículo 44, vamos ler o 44. O título na minha Bíblia diz o seguinte: abre a sua Bíblia aí, meu amado, vamos acompanhar junto. Acompanhe a palavra de Deus, porque se o mensageiro errar, Jesus não erra. Porque o título na minha Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus explica as Escrituras. Lucas capítulo de número 24, no versículo de número 44. Jesus explica as Escrituras. O prazer de Jesus é explicar as Escrituras. E quem quer ser parecido com Jesus? Jesus está dizendo: tomai cuidado, legiões desceu. E me assou, me canai, assúbia. Legiões, aramás. A presença de Deus. As legiões desceram agora. E o Messias, e o me tocou macatou. O Idimai, e o me sala macachou, e a namala macachou. E me raço de Kimaramá. E eu sou me que te copochou. E me cá. E eu sou me canamá. E o de cá, e a subia lá e a sou. Contempla aí o varão. E a massubi ramacatacabarabaiçou. Olha aí o varão de Camaramassu de canto, descendo aí com a espada. E eu me Aleluia, meu Pai. E o de Camaramadoca, po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 p. Xirianda Camará. E o de quem? E o de Haramachu de Camarabatuquitão. E o Marabachu de Camarabatuquitão. E o me canarai. E o Nia
o Senhor. Aleluia. Tu que dá uma ramassuda e canta. Porque Satanás quer tragar suas almas. E o me cai. E o me varianta ramassuda e canta. E o me camarabachai. Estão dormindo. Diz o Senhor, ramassuda e canta. Estão escarnecendo do Deus vivo, ramassu de cama e a súbia. Mas o Senhor manda dizer, nesta tarde, a peste já está aí. Ramassu e que a namassu me anda, vai. E muitos vão perecer com as suas vidas. Voltai-se para o Senhor Jesus. Ramassu de canta. Arrependei-vos dos seus pecados. Anai-vassu de canta. Não podeis servir dois senhores, só existe um Senhor, se chama Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Porque o Senhor, Jesus Cristo está voltando para buscar sua igreja. Ramaço de canta, mas não é uma igreja de qualquer jeito, não é uma igreja prostituta. Não é uma igreja interesseira. Só quer Jesus pelo que tem para lhe dar. Mas é uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É uma igreja santa. Mulheres dentro da igreja usando de lascívia, lasciviosa dentro das igrejas, fazendo os outros tropeçarem. Anamás. Jesus está dizendo que o juízo dele está sobre a terra. E muitos vão gemer. Muitos não estão dando crédito à palavra do Senhor, mas muitos vão gemer nessa terra. Porque o Senhor diz nessa tarde que a peste já está aí de novo. O Aramaço decanta. E muitos irão para o inferno. Vocês vão ver com seus próprios olhos. E peça para o Senhor guardar sua casa, guardar seus filhos e as suas famílias, para que a peste não entre dentro da tua casa. Porque o próprio Deus está dizendo que muitos vão descer sem salvação. Porque não querem saber do Senhor. É o que o Senhor manda dizer nessa tarde, para todos que estão aqui e para todos que querem aceitar como um Salvador. Jesus está vindo para todos. Mas muitos não querem. Muitos vão perecer porque não querem endurecer o coração para as coisas do Senhor Jesus Cristo. Coração endurecido para as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. O Senhor resta nessa tarde. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, em Lucas capítulo 24, no versículo de número... A senhora tem água aí, minha irmã? A senhora tem água? Versículo de número 44 diz para nós o seguinte: Jesus explica as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, se tem uma das coisas que Jesus faz questão, e por que Jesus faz questão de ensinar as Escrituras? Porque Ele não quer que nós estejamos enganados. Ele não quer que nós sejamos pessoas ignorantes do conhecimento da verdade. Se você está em um ambiente que não te ensina a Escritura, este ambiente está fora da vontade de Deus. Então Ele vem dizer para nós, em Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhes disse: são Amém, estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então a Escritura fala de Jesus. A Escritura ela tem um compromisso de revelar
Jesus Cristo. A Escritura tem um compromisso de nos deixar ao conhecimento da verdade. É por isso que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, meu irmão, você, minha irmã, seguir homens, seguir pessoas, seguir tradições religiosas, seguir costumes dos seus pais antepassados. Se esses costumes não forem costumes que engrandecem a Deus, você está perdendo tempo. Você está sendo enganado. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós confiamos na autoridade que foi dada somente a Jesus. Autoridade no céu e na terra. Amém, mestre. Se você, Glória a meu Jesus. irmão, quer realmente ter autoridade, você precisa conhecer e praticar a vontade de Deus. Porque Jesus teve toda a autoridade, porque nele se cumpriu toda a Escritura. Nele se cumpriu. E nós que somos pecadores, nós não conseguimos. Por isso que nós dependemos da graça. Por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores. Porém, meu irmão, o nosso pecado não pode nos impedir de ter o conhecimento da verdade. Porque a verdade, ela liberta quem acredita nela. Quem não acredita na verdade não é liberto. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele vem dizendo o seguinte: ele disse no 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Se estava escrito na Bíblia que Cristo iria padecer, e padeceu. Mas também está escrito na Bíblia que ele ressuscitou. E aí? O que é que você quer? Você quer o que Cristo recebeu? E o que ele recebeu de Deus? A ressurreição. E aí, você quer receber de Deus a ressurreição para a vida eterna com Cristo ou para a condenação eterna? A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da verdade. A palavra de Deus, ela é somente necessária. Se eu tivesse aqui com um amuleto, se eu tivesse aqui com algo palpável, eu estaria contra a Escritura. Porque ele disse que é a Escritura cumprida em Cristo e fez dele uma pessoa de autoridade. Não foram amuletos, não foram as tradições dos judeus, não, foi a obediência de Deus à Escritura. E quando ele vem dizer para nós que ele padeceu e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, então, meu irmão, minha irmã, a ressurreição, ela é verdadeira. A ressurreição, ela vai acontecer. Porém, meu irmão, para que foi sendo cumprida a Escritura em Cristo? Escuta isso, no 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Para que nós devemos conhecer a Escritura? Para que nós temos que conhecer a vontade de Deus? Para que nós temos que nos achegar a Jesus Cristo? Você acha, meu irmão, que nós deveremos buscar Cristo pelas riquezas deste mundo? Meu irmão, minha irmã, as riquezas deste mundo até o diabo dá. Porque ele disse para Jesus, se Jesus adorasse a ele, ele mostrou as autoridades deste mundo. Quer sejam as autoridades religiosas, porque ele pegou Jesus, levou até o pináculo do templo. Quer dizer que Satanás também, ele entra no sistema religioso, desde quem está na base ou quem está no alto.
Porém, meu irmão, Satanás não arrancou de Jesus Cristo a adoração. Satanás não tirou de Jesus o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas. Satanás não conseguiu corromper a verdade. E até hoje, meu irmão, uma das maneiras que ele tem para trabalhar, quer esteja na base do mundo ou nas autoridades do mundo, é seduzindo eles para prestar adoração a ele. Se for preciso, ele enriquece a pessoa. Se for preciso, ele dá títulos até para as pessoas dentro de igrejas. Tem pessoas na igreja que têm títulos, mas não têm autoridade de Deus. Por que as igrejas estão vivendo esse dilema? Porque, meu irmão, a vontade de Deus, ela é superior à igreja. A vontade de Deus, ela é superior ao sistema religioso. Por quê? Jesus Cristo pregava nas praças, pregava no deserto, pregava para uma só pessoa, e essa pessoa que ele pregou se tornou uma missionária. Hoje, infelizmente, muitos não querem pregar nas praças, muitos não querem pregar na igreja quando tem só uma pessoa, muitos não querem fazer a vontade de Deus. E como é que vai ter a autoridade de Deus se não faz a vontade de Deus? Porque a autoridade é de Deus, porém ela está concedida do poder dele através da obediência. Se tivesse uma só pessoa aqui, o mensageiro tem que ministrar, porque ele veio para ministrar a palavra de Deus, que é um pão que não perece. Então ele vem dizendo que a mensagem mais importante do Evangelho não é casa própria, não é marido, não é filho, não é a libertação das drogas. Por mais que tudo isso seja importante, a mensagem do Evangelho principal é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque tem gente que serve a Deus, mas não se arrepende do mal. Está lá de aparência, está lá praticando nas escondidas, está lá tendo uma vida, meu irmão. Às vezes a pessoa até se titula, ou às vezes